Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Cleidiane e hoje iremos trabalhar o nosso componente curricular de matemática, o nosso objeto do conhecimento, medidas de comprimento, metros e seus múltiplos. Vamos lá conhecer o que é? Medidas de comprimento. No início usávamos parte do corpo como pé, mãos, cujo comprimento passavam a ser as primeiras unidades de medida. Sistema métrico. O metro é a unidade padronizada de medida de comprimento. Existem vários instrumentos para medir o comprimento. Por exemplo, a fita métrica, a trena, o metro articulado. Esses são alguns exemplos de como dar para medir o metro. Múltiplos e submúltiplos do metro. Para medir comprimentos muito pequenos ou muito grandes, usamos respectivamente os submúltiplos e os múltiplos do metro. Quem são os múltiplos do metro? São o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. O símbolo do decâmetro é DAM, que é o valor de 10 metros. O hectômetro, que é HM, seu símbolo, equivale a 100 metros. E o quilômetro, que é o KM, que equivale a um valor de 1000 metros. O submúltiplo do metro é o decímetro, que o seu símbolo é DM, e ele equivale a 0,1 metro. O centímetro, que o seu símbolo é CM, que equivale a 0,01 metro. E o milímetro, que o seu símbolo é MM, que equivale a 0,001 metro. Atenção! O múltiplo do metro mais usado é o quilômetro, e o submúltiplo do metro mais usado é o centímetro. Lembrando que o quilômetro, o seu símbolo é KM, e o centímetro, CM. Mas, professora, quanto equivale um quilômetro? Um quilômetro tem 10 hectômetros. Um hectômetro tem 10 decâmetros. Um decâmetro tem 10 metros. Um metro tem 10 decímetros. Um decímetro tem 10 centímetros. E um centímetro tem 10 milímetros. Vamos compreender como é que se faz essa conversão de seus múltiplos e submúltiplos para metro? Nesse primeiro exemplo, vamos converter a medida em metros de 2,5 quilômetros. O primeiro passo que eu vou fazer é observar a distância de números de casas decimais da unidade de quilômetro a unidade de metro, que nesse caso são 3 casas, vocês podem observar. Segundo passo, como o metro está à direita de quilômetro, escrevemos 2,5 vezes 1000. Por quê? Porque o resultado da multiplicação de 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, é a distância entre o quilômetro e metro. No nosso terceiro passo, em 2,5, vamos deslocar a vírgula 3 vezes para a direita, números de 0 de 1000. E os espaços em brancos preenchidos por 0. Vamos no exemplo? 25, 0,0 é igual a 2.500 metros, ou seja, 2,5 quilômetros é igual a 2.500 metros. Lembrando que nós fizemos uma conversão de um múltiplo do metro. Vamos para mais outro exemplo? Vamos converter a medida em quilômetro para metro. Ou seja, vamos converter quilômetro para 15 metros. A primeira coisa que eu vou observar é a distância, de novo, nos números de casas decimais, da unidade de metro até a unidade de quilômetros.
que nesse caso são 3 casas. Segundo passo, como o quilômetro está à esquerda de metro, vamos escrever 15 e 1.000, que é o resultado da multiplicação de 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, a distância entre metro e quilômetro. Já no terceiro passo, a gente vai pegar o 15 e deslocar a vírgula 3 vezes para a esquerda, ou seja, o número de 0, que é a quantidade dos zeros de 1.000. E os espaços em branco vamos preencher com 0, ou seja, vamos colocar 0,015 quilômetros, ou seja, 15 metros é igual a 0,015 quilômetros. Observem que quando eu transformo quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicar por 10. Se for de quilômetro para decâmetro, eu vou multiplicar por 100. Se eu for multiplicar quilômetro por metro, eu vou multiplicar por 1.000. E assim ao contrário, se eu inverter de metro para decâmetro, eu vou dividir por 10. Se eu for dividir metro para hectômetro, eu vou dividir por 1.000. E se eu for converter metro para quilômetro, eu vou dividir em 1.000. Mas vamos para a nossa atividade. A quinta questão diz assim: Joana alugou um carro para fazer uma viagem de 36 quilômetros. Sabendo que o carro percorre 12 quilômetros com 1 litro de gasolina e que o litro custa R$ 2,20, o gasto que ela teve com o combustível foi R$ 2,20, R$ 5,20, R$ 6,60 ou R$ 12,00. Ou seja, vocês vão fazer uma divisão de 36 dividido por 12. Depois de encontrar o resultado, vocês vão fazer uma multiplicação pelo valor da gasolina, que é R$ 2,20. E assim, dar a resposta de quantos litros ela teve de gastar em real. Na sexta questão, ele fala: Caio percorreu 3.000 metros de bicicleta em 30 minutos. Mantendo esse ritmo, quantos quilômetros ele percorrerá em 1 hora? Crianças, nessa questão eu vou ter 2 cálculos, ou seja, 2 continhas a se fazer. Primeiro, eu vou observar que em 30 minutos ele fez 3.000 metros. Mas quantos minutos tem 1 hora? 60 minutos, ou seja, eu vou pegar o 3.000 e multiplicar por 2. O resultado vai dar que você vai transformar metros em quilômetros. Quando eu transformo metro em quilômetros, eu faço uma divisão por 1.000 e eu vou dar o resultado em quilômetros. Na sétima questão, eu vou completar as igualdades. Quanto equivale 2 quilômetros transformado em metro? Lá na tabela eu falei que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Quanto equivale a 2 quilômetros? 5 metros equivale a quantos centímetros? Eu falei que 1 metro equivale a 100 centímetros. E quanto equivale a 5? 1 metro equivale a 10 decâmetros. Meio quilômetro equivale a quantos metros? Se 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, quanto é que equivale a meio quilômetro? Meio metro é 500 milímetros. 40 quilômetros equivale a quantos metros? Se 1 quilômetro é 1.000, quanto é que equivale a 40 quilômetros? Crianças, bons estudos e a tia está contando com vocês.